pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês, finalmente, a minha receita de sonho vegano. É claro que antes de aprender essa receita maravilhosa, que eu sempre só compartilhei nos cursos e agora estou aqui, distribuindo ela com vocês no YouTube gratuitamente. Então o mínimo que vocês podem fazer é se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque com certeza você vai gostar. Não tem como dar errado esse sonho se você seguir o passo a passo certinho dessa receita. Então não esquece, se inscreve, deixa o seu like. Essa receita de sonho, ela é fácil, eu desenvolvi ela a partir de algumas receitas não veganas que eu fui trabalhando e estudando até chegar nessa receita de sonho que fica muito maravilhoso e é muito queridinho aqui no Vaca. Ela é fácil, mas você precisa fazer com muita atenção e cuidado aos detalhes que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu vou começar pegando meia xícara da farinha total que vai na receita. Ou seja, não estou pegando nenhuma outra farinha. Dessa medida toda que vai na receita, eu vou pegar meia xícara. E vou colocar nesse outro bowl menor. E também vou pegar meia xícara do total de açúcar que vai nessa receita. E nesse mesmo bowl, eu vou adicionar o fermento biológico seco. Essa mistura que eu tô fazendo aqui de açúcar, farinha e fermento é o que a gente chama de esponja. Eu vou adicionar aqui agora um pouco de água morna, mas a água tem que estar realmente morna. Ela não pode ser quente demais, porque senão ela mata o fermento. E ela também não pode ser fria, senão ela não vai ativar o fermento, não vai agir como ela tem que agir nessa mistura aqui. Se você não tiver um termômetro culinário em casa, a melhor forma de saber se essa água está morna na temperatura ideal é você colocando o pulso quando ela estiver esquentando. Você pega uma colherzinha e coloca a água no pulso, porque a nossa mão, ela geralmente é um pouco menos sensível ao calor do que o pulso. Então o pulso fica melhor para testar se a água está morna ou se ela está quente demais. Agora eu vou mexer essa mistura com o fouet. Mexer bem até dissolver o fermento, o açúcar e não ter nenhum grãozinho de farinha. Essa nossa esponja é uma pré-fermentação que a gente vai fazer antes de adicionar o restante dos ingredientes. Então eu vou cobrir ela com plástico porque eu quero que ela realmente fique uma esponja. Ela vai quase dobrar de tamanho, vai ficar bem espumada e aí sim ela vai estar boa para a gente adicionar a nossa farinha. Agora a gente vai deixar ela descansar um pouquinho aqui até ela fazer espuma. Geralmente essa espuma leva mais ou menos uns 10, 15 minutinhos para ficar pronta, mas isso depende muito da temperatura do ambiente. Assim como eu falei, lá na receita do pão, toda a fermentação depende muito da temperatura do ambiente. Então, se tiver um dia super calor, talvez ela demore um pouquinho menos para fermentar e ficar super borbulhando e ficar com essa cara de esponja mesmo. Ou se tiver um dia frio, que nem tá aqui hoje com 17 graus, uns 18 graus, ela vai realmente demorar uns 15 minutinhos. Então, ele fica completamente transparente quando ele tá totalmente cozido depois que ele descansa um pouquinho, mas talvez quando você termine de cozinhar ele, por dentro ele ainda fique uma bolinha branca. Só que aí depois, conforme ele, fica ali descansando, ele fica totalmente transparente. Gente, esse água é muito bom, né? Ó. Está prontíssima a nossa esponja. Deixa eu mostrar que maravilha que tá isso aqui. Vamos lá, a descoberta da esponja. Falei que ela dobrava de tamanho, ó a situação, vocês lembram como tava, né? Se você não lembra, é só voltar o vídeo um pouquinho que você vai lembrar rapidinho, tá, querida? Bom, agora sim, vamos fazer a nossa massa de sonho. A gente já tem aqui a nossa esponja fermentadíssima e maravilhosa. Agora vamos colocar ela aqui na farinha e aí assim a gente vai adicionar os outros ingredientes. Vou começar colocando o açúcar primeiro e misturando bem ele na farinha.
colocar a água. O óleo de girassol. Como eu sempre falo e sempre vou falar, é o óleo de girassol, mas pode ser também o óleo de canola ou o óleo de milho. Não recomendo de forma alguma usar em nenhum tipo de receita o óleo de soja pelo sabor e o aroma muito fortes. Agora sim vou adicionar a nossa gloriosa esponja. Olha como ela vem. Olha como ela é esponjosa, queridas. Agora eu vou misturar bem todo mundo aqui. Eu vou fazer isso aqui no bowl mesmo e depois eu vou passar para a bancada para sovar melhor a nossa massa de sonho. Agora a gente vai fazer a sova dessa massa. Percebam como ela é super grudenta e molinha. Ela é assim mesmo. Como eu falei também lá na receita do pão sobre jamais adicionar mais farinha, essa regra também vale para o sonho. A quantidade de farinha que vai é a que está na receita, que está aqui na lista de ingredientes, na descrição do vídeo. Confere lá e não coloca mais nada. A gente só vai usar um pouquinho só no final, quando já tiver sovado a massa, só para dar aquela polvilhada, para não grudar tanto nas mãos enquanto a gente estiver moldando cada sonho. Mas nesse momento, mais nada. Agora a gente vai fazer a sova durante 10 minutinhos, até essa massa tá bem trabalhada. E nos últimos 2 minutinhos a gente vai adicionar uma pitadinha de sal. Percebam como ela é super grudenta e vai continuar sendo, porque você não pode adicionar mais farinha, tá? Percebam como ela vai, ó, ganhando estrutura e elasticidade conforme a gente vai sovando. Agora eu vou adicionar aquela pitadinha de sal e sovar por mais 2 minutinhos. Nossa massa já está bem trabalhada, bem sovada, já se passaram 10 minutinhos de sova. Se você for fazer na mão ou se você tiver uma batedeira planetária, daquelas que sovam esse tipo de massa, você também tem que bater por 10 minutinhos. Essa sova tem que ser feita por 10 minutinhos e 10 minutinhos sempre na mesma frequência, independente se for na mão ou na batedeira. Agora eu vou juntar toda a massa aqui e polvilhar levemente um pouquinho de farinha. E aí eu vou deixar ela descansar por uns 5 minutinhos e depois a gente vai separar a massa para fazer os nossos sonhos. Eu já deixei a nossa massa descansando aqui por 5 minutinhos e agora que são elas, meus amores, porque eu vou bolear a massa para dar o formato de sonho para elas. É um passo que parece muito simples, é só bolear e tudo. Não, mas tem uma certa técnica para fazer isso que eu vou ensinar aqui para vocês, mas que mesmo no curso, as pessoas fazendo aqui pessoalmente, demoram um tempinho para pegarem a prática aí. Então não desistam. É um pouquinho difícil, mas vai dar tudo certo. Agora eu vou polvilhar um tanto de farinha aqui e vou estar sempre polvilhando um pouquinho para conseguir bolear ele, porque a massa fica super grudentinha. Mas como eu também expliquei lá no vídeo do pão, essa farinha que a gente adiciona depois, que a gente só polvilha, ela não está sendo trabalhada na massa, então ela não vai mudar a estrutura da massa, ela só vai fazer com que ela não grude na nossa mão enquanto a gente estiver manipulando. Eu vou usar esse cortador aqui, mas também dá para usar uma faquinha se você tiver. Aqui no Vaca, os sonhos têm 70 gramas, então eu vou pesar eles aqui, mas você pode fazer com a gramatura que você quiser, ou você pode simplesmente cortar do jeito que você achar melhor se você não tiver uma balança. Bom, eu vou dividir alguns aqui e já vou mostrar para vocês como que a gente vai bolear. Sobre as medidas, eu só não aconselho mesmo é fazer muito grande, muito mais do que 100 gramas, porque isso vai fazer com que ele fique uma massa muito pesada. Como o sonho é uma massa frita, e não dá para ser assado. O sonho, como ele é, sendo um sonho, ele tem que ser frito. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor por que enquanto a gente frita. Mas, como é uma massa frita, ele precisa não ser tão grande para não ficar cru por dentro, porque na hora que a gente vai fritar ele,
aí ele aumenta um pouquinho de tamanho, aí tem todo esse lance da fritura. Então se ele for muito grande, sei lá, um sonho de 200 gramas desse tamanho, é muita coisa, até porque ele cresce quando ele entra em contato com o óleo. Agora a gente vai começar a bolear. A gente vai usar essa parte aqui da mão para bolear. A gente vai apoiar a nossa massa na mesa e aí a gente vai segurar ela assim. Aqui tá a nossa bolinha. Quando a gente corta ela, primeiro a gente dobra para dentro, todo mundo aqui, para deixar bem lisinha essa parte de cima. A gente vai apoiar aqui, colocar um pouquinho de farinha aqui nessa parte da mão para ele não grudar. E aí a gente vai fazer esse movimento. Aqui eu tô fazendo devagar para vocês verem bem, mas o movimento tem que ser um pouquinho mais rápido. Eu tô usando meio que esses 2 dedos aqui para jogar ele de um lado para o outro e aí bolear. Mas quando a gente começa colocando ele mais ou menos assim. E o que a gente precisa fazer é com que ele venha crescendo junto com a nossa mão. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido, só para vocês perceberem bem o movimento. Plim! Por que a gente faz esse movimento todo e tem todo esse trabalho ao invés de só pegar ele na mão e fazer aqui assim, igual um brigadeiro? Porque a gente precisa, diferente de uma massa em que a gente, sei lá, um brigadeiro que a gente só vai bolear e passar ali no granulado, o sonho é uma massa tipo de pão, que tem fermentação, tem tudo isso. Então a gente precisa meio que ensinar para essa massa como é que ela tem que crescer quando ela entrar em contato com o óleo. Se a gente não fizer isso exatamente assim, quando a gente colocar ela no óleo, ele vai ficar todo escangalhado, vai cada um para um lado, vai ficar parecendo um bolinho de chuva. Então a gente realmente precisa seguir esses passos e bolear dessa forma para que ele entenda que quando ele crescer, ele tem que crescer para cima e não ir cada parte para um lado. E olha, para vocês verem, e quando vocês estiverem fazendo em casa, não fala, ai, minha massa deve estar dando errado, ela está muito mole, eu vou colocar mais farinha. Se você colocar mais farinha, eu vou ir à noite na sua casa, quando você estiver dormindo, puxar o seu pé, porque não é para colocar mais farinha. Olha como ela tá mole. Parece que eu tô fazendo com muita facilidade aqui, eu tô só polvilhando a farinha e parece que a massa tá um pouquinho mais dura do que ela é, um pouquinho mais seca, mas não. É uma massa super, super úmida, que ela é até geladinha de tão úmida que ela é. Olha como ela continua grudenta aqui. Continua grudenta. Só a farinha polvilhada levemente, que tá só nessa camada externa dela para não grudar tanto enquanto eu manipulo. E essa manipulação precisa ser um pouquinho rápida para não grudar tanto. Então, não adicione mais farinha. Enquanto a gente vai boleando os nossos sonhos, dividindo, fazendo todo esse processo, é importante a gente deixar o óleo já aquecendo a mais ou menos 200 graus para a gente fazer uma fritura bem perfeita. Bom, agora os nossos sonhos estão aqui, todos já boleados, lindos, maravilhosos. Eu já deixei eles crescerem um tempinho. Na verdade, enquanto a gente vai boleando toda a massa, os primeiros que a gente faz já estão crescidos o suficientes. Quer ver, ó? Esse aqui é um dos primeiros que eu boleei. Olha como ele tá grandão. E esse aqui é um dos últimos. Então, eu já vou começar a fritura por esses primeiros que eu boleei. Quando você estiver fazendo, é importante que você faça essa divisão para não fritar aleatoriamente e sim começar pelos primeiros que você boleou. No momento em que o nosso sonho entrar em contato com o óleo quente, ele vai passar por uma espécie de explosão e vai crescer um tanto. E aí a gente vai ter que ir virando ele porque ele não afunda, ele fica boiando pela metade. Então a gente tem que virar de pouco em pouco para ele fazer uma fritura completa. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou colocar ele aqui. E olha como ele vai subindo conforme ele vai fritando. Então ele vai sempre ficando douradinho de um lado e não do outro. Então a gente tem que ir
virando ele para ele dourar dos dois lados. Porque ele vai ficar sempre assim boiando. Olha como o nosso sonho está ficando bem douradinho. Esse sonho que eu faço com açúcar demerara, ele fica geralmente um pouco mais dourado do que o sonho que tem na padaria, que provavelmente é feito com açúcar refinado ou açúcar cristal. Então não estranhe que ele vai ficar um tanto mais dourado. É um bronze, é uma cor elegante, não é aquele douradinho suculento daquele sonho de padaria. E olha como ele vem, maravilhoso. Vou colocar ele aqui em um prato com papel para ele escorrer bem o óleo. É importante que a gente mantenha uma temperatura controlada desses 200, 220 graus para que a gente tenha uma fritura perfeita. Se ele tiver com o óleo muito quente, ele vai acabar ficando com esse super dourado muito antes dele fritar completamente por dentro e vai acabar ficando cru por dentro. Se ele não estiver na temperatura exata e estiver muito frio, ele vai acabar encharcando o sonho que vai ficar ali muito tempo na fritura, então ele vai acabar absorvendo muito mais óleo. E olha só que coisa mais maravilhosa! Acabei de fritar todos os sonhos. Leva um tempinho para fritar todos eles, a gente tem que sempre fritar com cuidado, que nem eu mostrei para vocês, de virar de um lado para o outro. Então a gente precisa de um pouquinho de paciência, amor e muito cuidado para ter uma fritura perfeita desses sonhos. Bom, agora eu vou só abrir eles. Queria que vocês conseguissem sentir o cheiro, então por favor façam em casa para vocês sentirem o cheiro desse sonho quando a gente acaba de fritar e corta eles ao meio para colocar aquele recheio maravilhoso. Agora eu vou cortar ele ao meio para rechear. É importante a gente deixar ele esfriar bem para cortar, porque se a gente corta com ele quente, ele vai ficar embatumadinho por dentro. Que cheiro de perfeição! Agora eu tenho aqui comigo o doce de leite, que é aquele doce de leite que a gente fez outro dia, então façam em casa para vocês rechearem o sonho. Mas também, logo mais eu vou ensinar um recheio maravilhoso de sonho e bem facinho. E aqui tá o nosso sonho. Ele ainda tá um pouquinho quente esse aqui, então por isso ele tá mais molinho assim. Mas normalmente ele fica mais firminho. Agora eu vou polvilhar aqui um pouquinho de açúcar de confeiteiro, porque sonho sem açúcar de confeiteiro não é sonho. Tcharam! E olha só essa maravilha. Fala se não é um verdadeiro sonho essa sobremesa. Gente, uma perfeição. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de sonhos. Afinal, tenho certeza que é a melhor receita de sonho vegano que você vai ver por aí. Não se esqueçam de, quando for fazer, seguir exatamente o passo a passo, todas as dicas para não dar ruim nesse sonho e você botar a culpa em mim, hein, querida? Porque eu garanto que se você seguir tudo bonitinho, seu sonho vai ficar perfeito como os daqui do Vaca. E se não ficar, bora fazer mais, porque é a prática que leva à perfeição. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de acompanhar a gente lá no Instagram também, @CamilePiccoli e @Vedaguano, que a gente compartilha muito amor e sonhos por lá.